o nosso primeiro convidado da noite, que é o Gerson Leite de Moraes, teólogo, historiador e professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, está aqui conosco para falar sobre a escolha do primeiro Papa americano, peruano, e conta para gente qual que é o perfil dele. Ele é progressista? Ele é mesmo franciscano? Não é? Como é que você avalia a escolha do Papa Leão XIV? Boa noite, Guga. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. É uma alegria estar aqui com vocês. Bem, de fato, quando se olha para a trajetória de Leão XIV, se percebe um homem que possui esse duplo vínculo, né? Ao mesmo tempo norte-americano, mas uma longa passagem pela América Latina. Essa passagem pela América Latina o fez conhecer o ambiente, as dores, as lutas, os problemas, e não é pouca coisa o fato dele ter, na sua primeira fala, mencionado o Peru. O fato dele falar do povo do Peru, falar de que ele foi amado no Peru, de que ele teve uma convivência como bispo ali, é algo bastante sintomático, porque mostra exatamente que ele tem um compromisso com as lutas da América Latina. Ele pode ser considerado um moderado. Eu acho que é importante também a gente entender que dentro da Igreja Católica todos são conservadores. É impossível você ter uma instituição de mais de 2000 anos sem que haja uma perspectiva de conservação. Então, são homens ligados a um pensamento de conservação da instituição. Só que ali dentro, você tem aqueles que acabam optando por uma conservação da igreja, apegando-se às velhas tradições, as tradições que fazem com que a igreja fique presa ao passado. E existem aqueles que são conservadores, mas entendem que é necessário que a igreja se atualize, que ela de fato viva o espírito do seu tempo. E é por isso que a gente pode chamar estes que adotam uma postura assim como sendo mais progressistas. Mas, em última instância, são todos homens da igreja, homens interessados em que a igreja continue exercendo um papel dentro do mundo. Ele tem vínculos com Francisco. Ele, portanto, é alguém atrelado a este legado de Francisco. Não sabemos exatamente em que medida ele será fiel a todas as pautas de Francisco, mas na sua fala inicial, nós podemos perceber que há um compromisso de continuidade, um compromisso de levar adiante algumas reformas, mas não sabemos, e aí entra o aspecto da personalidade de cada um, não sabemos como ele vai fazer isso, em que velocidade ele vai fazer isso. Acho importante também ressaltar que é alguém que, no final das contas, assume com a responsabilidade e com o peso de Francisco. Então, isso pode, de um lado, impor uma responsabilidade muito grande sobre ele, mas também oferece a ele uma oportunidade para ele levar adiante todo o trabalho, né, numa linha de continuidade. Agora, veja, a gente imaginou também, Gerson, quer dizer, a gente, eu estou dizendo, os antigos como eu, a gente imaginou à época que o João 23, o Papa Roncalli, ele seria ali um papa passageiro, já velhinho, não sei o quê, tanto que o pontificado dele durou 5 anos, e que não faria muita coisa. E ele fez uma revolução na história da igreja. Fez uma revolução quando ele convoca o Concílio Ecumênico Vaticano II, quando ele abre as portas da igreja para os leigos, quando ele, enfim, promove reformas, ou inicia pelo menos a promoção de reformas que eram o que pareciam impensáveis, principalmente depois de um Papa como Pio XII, mesmo como Pio XI.
E foi surpreendente, portanto, o João 23. Mas logo depois do João 23, cujo pontificado foi muito curto, veio Paulo VI, que era ali, fiel ao João 23, mas para pôr um pouco de ordem na casa que tinha se bagunçado, no bom sentido que eu estou falando, tinha sido tão desarrumada pelo João 23. A gente pode ter algo parecido, semelhante, ou é cedo para dizer em relação ao novo Papa Leão XIV, e comparando ele com Francisco? Podemos ter a repetição dessa perspectiva. Afinal de contas, as reformas implementadas por Francisco foram reformas bastante intensas. Não se muda uma igreja, não se muda uma instituição milenar como a Igreja Católica da noite para o dia. É necessário mover esse grande transatlântico aos poucos. Você mencionou João 23 e o Concílio Vaticano II. O Papa Francisco se julgava alguém que estava levando adiante essas reformas do Vaticano II. Então, por mais que os de fora, os críticos, olhassem para Francisco e dissessem, olha, ele é de esquerda, ele é um comunista, no fundo, Francisco foi um reformista. E na sua percepção pessoal, ele entendia que ele era um homem da igreja, cumprindo uma missão que foi delegada à própria igreja, que era exatamente se atualizar. E o Concílio Vaticano foi exatamente isso. Então, o Papa Francisco teve a coragem de, no século XXI, colocar em prática todas essas perspectivas mais ditas progressistas, ditas mais arejadas que a Igreja Católica propugnou na época do Concílio Vaticano II. E, portanto, agora, se de fato Leão XIV for um pouco mais moderado, se ele segurar um pouco a coisa, ele vai exatamente repetir essa dobradinha, né? Ou seja, você tem um Papa que avança e outro que segura um pouco. Você tem um Papa que às vezes ninguém diz assim, olha, ele não vai produzir grandes transformações. E daqui a pouco ele resolve fazer um papado que faz uma grande diferença no mundo. Então, assim, tudo é muito novo ainda. O Papa Leão XIV goza de prestígio, né, na América Latina, goza de prestígio no mundo. Ele foi escolhido no espírito de Francisco. Acho que a Igreja Católica entendeu isso, né, que nos últimos dias ficou muito evidente para todo mundo, não só os católicos, a importância que Francisco teve para a Igreja e para o mundo, neste momento em especial. Então, seria necessário escolher alguém que pudesse, que tivesse o prestígio para levar adiante algumas reformas, mas em outros setores segurar um pouco, deixar amadurecer algumas coisas. Então, portanto, essas mudanças elas vão acontecendo de uma maneira lenta e gradual. Nós vamos ver o ritmo que Leão XIV vai adotar. A escolha de um Papa americano neste momento em que tem lá um presidente, o Trump, um Papa que é visto como alguém que protege os imigrantes, exatamente o discurso contrário ao do Trump, no mesmo país que o Trump. É coincidência ou é algum recado que podem estar mandando aí os cardeais para o Trump? Eu não tenho dúvida que é um recado claro, objetivo, dizendo o seguinte, olha, nós até podemos escolher um Papa estadunidense, mas é um Papa estadunidense que conhece a América Latina, que respeita o legado de Francisco, que conhece o papel dos excluídos no mundo e, portanto,
nós não vamos, de maneira nenhuma, ceder a esse poder autoritário, megalomaníaco, essa postura de alguém que se coloca o tempo todo como senhor do mundo. E eu espero, de fato, que Leão XIV tenha coragem para fazer isso, porque eu creio que os cardeais fizeram esse tipo de aposta. Ao mesmo tempo que sinalizam para alguém dos Estados Unidos, estão dando um recado direto. Nós temos um norte-americano com alma latina e que vai saber se posicionar diante de alguém que se acha dono do mundo, né? Então, portanto, se Trump imagina que vai encontrar um papa dócil que vai se submeter aos seus caprichos, ele pode, de repente, cair do cavalo e se encontrar muito mais com o perfil daquela bispa anglicana que, no início do ano, deu, de fato, um sermão muito bem dado no presidente norte-americano. E, portanto, acho que, se isso acontecer, nós vamos perceber que, ao mesmo tempo que religião e política andam juntas, é importante que os dois campos mantenham também as suas realidades de maneira a não se submeterem, a não serem um sequestrado pelo outro. Porque na postura de Trump é exatamente isso que ele quer. Ele quer mais um religioso sendo subserviente aos seus interesses. Eu, de fato, espero que o Papa Leão XIV se posicione, porque imagino que a Igreja o escolheu exatamente para isso, nesse momento de um xadrez político tão importante como esse do século XXI. Você falou, Gerson, da pastora, da anglicana, que passou aquele sermão logo no comecinho do segundo governo do Trump, passou um sermão ali que deixou o Trump torto. Depois ele até respondeu, achou que aquele pronunciamento da pastora tinha sido ofensivo, etc. e tal. Mas, salvo desinformação minha, o próprio Leão XIV, antes só como cardeal ainda, ele deu duas trombadas, uma no Trump e outra no vice-presidente, no Vance. Daria para você relembrar um pouco como foram esses dois episódios e comentá-los? Essa situação, né, se eu não me engano, acho que envolveu a questão dos imigrantes. Eu não estou lembrando aqui em detalhes. Mas, de todo jeito, é um posicionamento contrário aos interesses, né, do presidente norte-americano. E isso revela, em última instância, uma independência que todo religioso tem que ter. O religioso, seja ele de que religião for, seja ele sacerdote de qual culto, seita ou religião institucionalizada, o sacerdote precisa ter autonomia e coragem. E esses episódios, né, que você mencionou, são episódios que revelam exatamente essa independência. Alguém que não se deixa sequestrar pelo poder político. É importante a gente lembrar o seguinte, houve uma crise no século XVIII, que na filosofia a gente chama de crise da metafísica. É um momento onde a religião começa a perder a influência no mundo. O mundo começa a ser guiado por interesses científicos, a racionalidade se impõe. E o que sobra para a religião? A religião começa, então, a ocupar um espaço no âmbito da política. Há uma teologia política que começa a ser imposta a partir desse momento. Isso se revela em vários momentos dos grupos religiosos, da tradição católica à tradição protestante, chegando nos evangélicos no Brasil. Aquilo que a gente chama hoje em dia de guerra cultural, que é praticada por grupos fundamentalistas, religiosos, evangélicos no Brasil, nada mais é do que um reflexo dessa crise da metafísica. Já que eu não posso mais provar
nada do ponto de vista metafísico, eu preciso ocupar o espaço político. E ao ocupar o espaço político, eu promovo uma guerra cultural para tomar o Estado e sequestrar o Estado. E aí você percebe como esses grupos religiosos tentam usar da religião, né, porque também tem afinidades. Ao mesmo tempo que a religião às vezes quer tomar o Estado, em contrapartida, tenta usar, a gente viu isso no Brasil também, né? Ou seja, você tem grupos políticos que tentam tomar a religião e torná-la subserviente aos seus interesses. O difícil é quando esses dois grupos, de fato, se encontram, né? E começam a falar a mesma língua. Mas eu tenho a impressão de que este Papa, e essa é a minha expectativa, espero não me frustrar nesse sentido, que ele, de fato, saiba colocar um anteparo e diga: podemos conversar, devemos conversar, sou um homem do diálogo, quero participar da cena pública, quero participar da cena política, mas não vou fazer isso simplesmente na condição de submisso de alguém que obedece aos seus interesses. Essa é a minha expectativa, e acho que ele já deu esse recado nesses episódios, né, que você mencionou, envolvendo tanto o Trump quanto o seu vice. Ô Guga, você poderia talvez relembrar com mais detalhes esses dois episódios, o com o Vance e com o Trump, Guga? Pode? Guga, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tava mutado meu microfone, me perdoem. Eu tô com o vídeo da Bispa, eu mandei para Camila. Se der, a gente até sobe para relembrar o esporro. Não, mas eu queria que você lembrasse a da pastora, o Gerson, no caso do Trump e no caso do Vance. No caso do Trump e no caso do Vance, Guga. Então, no caso do Trump, ela estava fazendo ali um sermão na igreja e o Trump estava presente. Não ela é aproveitou isso, para relembrar não. o Trump. Esse é o da Bispa Não, Anglicana. Guga, não é isso. É isso. Eu não estou falando da Bispa, eu estou falando a desautorização que o cardeal do Vance e o próprio Trump pelo novo Papa. Claro, na época que ele era cardeal, são dois episódios emblemáticos. Não, se você quiser, começa pelo do Vance. Ele fez um tweet rebatendo o Vance, rebatendo um comentário do Vance. Eu não li a notícia, eu só li o tweet. E ele disse que o Vance está errado. Deixa eu abrir aqui o tweet dele, que eu coloquei, inclusive, agora há pouco, no meu próprio Twitter. Ele fala: JD Vance está errado. Jesus não nos pede para classificar nosso amor pelos outros. O contexto do que o Vance falou exatamente, eu não sei. Que o Vance tinha... E no caso do Trump... No caso do Trump, não é o sermão da bispa. Não é o sermão da bispa, é o novo Papa, quando cardeal, que trombou com Trump por conta do caso de um migrante que foi mandado embora, ou que estava sendo mandado embora, tanto que a justiça americana interveio nesse caso, e que o Trump, e que ele ia frontalmente contra a opinião do Trump. Tem sim, mas se você não tem isso na mão, nem eu, vamos adiante. Me diga uma coisa, Gerson, o nome escolhido, ele é um 14. Ele quer dizer com isso o que quando o novo Papa escolhe esse nome? Ele quer dizer alguma coisa? Que tipo de mensagem ele passa? Não tenha dúvida que a escolha também ela é toda carregada de simbolismos e ela manda recados, né? Nós tivemos alguns papas
chamados de Leão, né? Basta lembrar, por exemplo, para a gente não ir muito longe, Leão X, por exemplo, é o Papa que tem que enfrentar a reforma protestante, né? E ali um agostiniano, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero trouxe muita dor de cabeça para a igreja naquele momento. Depois nós tivemos um outro leão no século XVII, tivemos dois no século XIX, o XII e o XIII. O XIII talvez seja o mais emblemático e talvez o Leão XIV esteja inspirado neste leão. Este leão é o Papa do final do século XIX, início do século XX, que acaba publicando a encíclica Rerum Novarum, que é a encíclica que apresenta a chamada doutrina social da Igreja. Até aquele momento, a Igreja não tinha uma doutrina social. A Revolução Industrial já havia acontecido no século XVIII, havia exploração dos trabalhadores que trabalhavam 16, 17, 20 horas, às vezes, por dia, né? Havia a morte de crianças, havia suicídio, havia infanticídio, as desgraças acompanharam o processo de industrialização e o processo de urbanização intensa. E a Igreja Católica demorou para se posicionar, mas se posicionou através do papado de Leão XIII, no final do século XIX. É bem verdade também que essa doutrina social da Igreja, ela aparece no momento em que a Igreja está perdendo força política. Afinal de contas, em 1870, a Igreja Católica acabou perdendo seus territórios e você tem ali a formação do Estado italiano. E quando o Estado italiano é formado, o que você tem é um Papa se refugiando num bairro chamado Vaticano e se declarando prisioneiro do recém-criado Estado da Itália. E há uma perda territorial, uma perda política da Igreja, e a Igreja entendeu naquele momento que ela precisava ter um diálogo mais franco com os problemas do mundo. E um problema gravíssimo era a questão do trabalho. As pessoas trabalhavam muito, as pessoas eram exploradas, e, naquele contexto, o marxismo aparecia como uma opção para organizar os trabalhadores. Então, essa doutrina social da Igreja reforça a posição da Igreja em relação ao trabalho, às questões sociais, de como ela enxerga os trabalhadores, mas é também uma posição para barrar o avanço do marxismo de um lado, para barrar o avanço do liberalismo político e econômico do outro, e para dizer, olha, a Igreja Católica pensa sim os problemas sociais. Então, quando o Leão XIV aparece agora, num contexto onde também as questões sociais são fundamentais, as pessoas estão discutindo no mundo as questões relativas a trabalho. Nós temos aí todo um projeto, né, de desqualificação dos trabalhadores. Há uma onda neoliberal no mundo que simplesmente trata os trabalhadores aos pontapés. São seres descartáveis. E, portanto, quando você assume como Leão XIV, de desenvolvimento tecnológico, como fica o trabalho numa época de pejotização, como as relações trabalhistas foram esgarçadas, né? Como há, de fato, uma destruição das relações sociais envolvendo capital e trabalho. Então, portanto, quando ele escolhe ser Leão XIV, ele me passa a ideia muito clara de que ele quer tocar nessa temática social. Virá uma outra doutrina social da Igreja? Não sei, seria algo bastante interessante para se acompanhar e necessário. Falou de Leão XIII. Eu me lembrei que o Papa Paulo VI, na encíclica Populorum Progressio, ele também avançou bem nessa questão, ou não?
Sim, todos os papas que vieram, né, na sequência tiveram que encarar essa problemática, que é uma problemática dos tempos modernos. Ou seja, a Revolução Industrial ela não vai dar uma marcha ré. Assim como o avanço da democracia, o avanço da ciência, nada disso vai dar uma marcha ré. Existem pessoas dentro da igreja que querem essa marcha ré na história. São os chamados reacionários. São esses grupos que, no final das contas, gostariam que nós voltássemos para uma Idade Média, onde, de fato, a Igreja Católica tinha todos os poderes e simplesmente mandava e desmandava sem dialogar com outros setores e outros saberes da sociedade. Então, todos os papas do século XX tiveram que, de alguma maneira, mais ou menos, tiveram que discutir temas sociais, tiveram que discutir temas relacionados a trabalho, tiveram que discutir as temáticas que eu chamo de espírito do tempo. O espírito do tempo de cada época impõe a pauta. E os papas e a igreja precisam compreender quais são as demandas da sociedade, porque senão você tem uma situação real, uma situação típica de um determinado momento histórico e uma mensagem que não consegue chegar a essas pessoas, né? A igreja propaga uma mensagem eterna, valores eternos, princípios advindos de Deus. Bom, como essa mensagem atinge os seres humanos que vivem em cada época, porque são diferentes. O ser humano do século XVIII é uma coisa, do XIX é outra, do XX é outra, e do XXI é outra. Né? Os seres humanos que vivem hoje têm as suas demandas próprias, e a Igreja Católica terá que, de alguma forma, encontrar essas pessoas e dialogar com elas. Francisco mostrou que isso é possível. Vamos ver se Leão XIV consegue fazer isso. Agora, a última pergunta, Gerson, porque a gente já está estourando o nosso tempo, e me responda, por favor, com brevidade. Por que se esperava um italiano, um africano, um asiático e deu um americano? Eu imagino que o fato dele ser, como disse o Guga no início, né, ele foi responsável, ele foi prefeito, né, de um dicastério que indicava bispos. Então, ele era alguém conhecido. Isso explica o desenvolvimento rápido do conclave. Não devemos jamais nos esquecer que as mudanças de Francisco trouxeram, por exemplo, vários e vários cardeais de lugares que até então não tinham representação. E, portanto, muitos, inclusive, tinham que usar, né, crachá para se conhecerem. Então, imaginem a situação, você tem, de repente, alguém que é responsável pela nomeação dos bispos, alguém em quem Francisco confiava, esses bispos, esses cardeais conheciam, então, este Papa, agora Papa Leão XIV, e ele foi escolhido sendo um americano, mas, volto a dizer, ele é um estadunidense, mas com alma latina, conhece a história da América Latina. Isso é uma garantia muito forte de que nós estaremos, de fato, esperando dele, cobrando que ele leve adiante o legado de... Obrigado, Gerson. Obrigado, Gerson. Vamos nos reencontrar. Guga, conduza, vamos direto ao segundo... Vamos direto ao segundo bloco, que os convidados, inclusive,